Graça e paz, igreja. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, depois ao pastor, né, pela confiança. Para mim é um privilégio poder subir nesse palco aqui mais uma vez. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Graças a Deus por essa oportunidade. E eu sei que Deus tem um projeto para nossas vidas. Eu queria dizer que às vezes nós subimos no púlpito e dizemos assim, ó, nós temos uma palavra para o seu coração. Mas não é, eu não acho correto. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu quero transmitir ela para os seus ouvidos, para Deus transmitir para o seu coração. Porque seria muito da minha parte eu achar que eu consigo ir no seu coração. Eu não consigo. Mas eu consigo ir até seus ouvidos e Deus vai transportar para o seu coração. Eu e você não estamos aqui por acaso. Esta noite foi marcada pelo Senhor, não foi marcado por mim. Eu vou contar uma história. Todas as vezes que eu tenho algo importante para fazer, que eu vou anotar algo importante que eu preciso fazer, olha onde que eu marco. Em calendários antigos. Calendário que eu tenho lá de folhinhas antigas. Foi assim a primeira vez que eu preguei na igreja velha ali. Esses tempos atrás, eu fui falar com o pastor para fazer o casamento de uma parente minha. O pastor falou, faz você sabe, você pode. Lá foi eu, tremendo, fazer um casamento. E eu fui orar para Deus para ver o que eu ia pôr no papel. E a primeira coisa que eu senti era para me colocar numa folhinha de calendário. E após o casamento que eu fiz lá, o pessoal veio falar para mim, por que você está com uma folhinha de calendário, sendo que você tem agenda, você tem caderno? Aí eu falei assim para ele assim, ó, esse calendário aqui é brasileiro, calendário meu, mas no calendário do Senhor já estava registrado. Tanto a primeira vez, tanto no casamento, tanto como hoje, já está registrado por Deus o nosso calendário. Então, às vezes, sempre eu marco coisas importantes em folhinhas, mas eu tenho certeza que no calendário de Deus já estava marcado. Já estava marcado para você estar aqui nessa noite. Já estava marcado para mim estar aqui nessa noite. Já estava marcado para quem está na live ali. Tem tantos lugares que você podia estar hoje, um dia chuvoso desse, mas você está aqui. Saiba que não é você, não tem a sua vontade própria, é Deus que trouxe você aqui. As pessoas que estão na live, estão em casa, tem tantas coisas que eles podiam fazer, mas Deus colocou eles na live para ouvir uma palavra. E Deus tem uma palavra nesta noite para nossos corações, através da minha boca. O título dessa pequena mensagem é: Deus não desiste de você. Assim como Deus também não desiste de mim. Se Ele tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui. Eu tive a grande sorte de nascer num lar evangélico. Muito bom. Mas eu tive uma passagem pelo mundo de 10 anos. E nesses 10 anos, eu sempre sentia que Deus não estava esquecendo de mim. Sempre, sempre, sempre. Daí eu quero falar para você, que se você achar que um dia Deus esqueceu de você, você está errado, porque Deus não esquece de você. Você faz parte do projeto de Deus, que nasceu para dar certo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse o seu smartphone ou seu iPhone, no livro de Jonas. Eu queria compartilhar com você apenas a metade dessa história, para a gente fazer uma live rápida, um culto rápido. O livro de Jonas nem é muito fácil de achar, mas é uns 4 livros ali antes de Mateus, por ali. E eu queria que você achasse ali, para nós compartilhar uma palavra.
Eu vou contar uma ilustração, rapidinho, que já foi falado aqui esses tempos atrás. E eu tinha preparado umas 8 ilustrações, mas daí eu falei, vou falar só essa, senão o pastor vai achar que eu estou exagerado, não vai deixar eu pregar mais, né? Então, vou falar só essa. É a história de um rei, que tinha o seu fiel escudeiro, que tudo o que acontecia, o rapaz falava, tudo que Deus faz é bom. E o rei já foi se enfurecendo com aquilo. E chegou um dia, o rei foi armar a espingarda dele lá, foi mexer na espingarda, e arrancou um dedo do rei. E o rapaz falou, calma rei, tudo que Deus faz é bom. E o rei ficou tão indignado, que mandou prender o rapaz. Prendeu ele por 6 meses. E após 6 meses que ele estava preso, ele foi caçar sozinho, o rapaz estava preso. E nessa caçada, os canibais pegaram o rei. Pegaram o rei e falaram, esse é o nosso almoço. Esse vai ser o churrasco do dia. Pegaram o rei. Porque vocês sabem, né? Para canibal pode ser um rei, pode ser um índio, pode ser um caçador, não muda nada, né? Pode ser qualquer um. E aí, irmão, no momento que eles foram sacrificar o rei, alguém viu que lhe faltava um dedo. E aí ele falou, não, esse não pode, esse não é perfeito, solta esse cara aí. Aí soltou o rei, e o rei saiu jubilando, alegre, porque a vida dele foi salva, porque ele não tinha o dedo. E ele chegou correndo no palácio e mandou soltar o amigo dele. E o amigo dele saiu e falou, rei, eu não te falei que contou a história, tudo que Deus faz é bom? E aí o rei falou para ele, se tudo que Deus faz é bom, por que Deus permitiu que você ficasse preso 6 meses, se tudo que Deus faz é bom? E o rapaz falou para o rei, é simples, rei, você foi salvo porque você não tem um dedo, eu tenho os 10 dedos. Se eu estivesse junto, quem tinha ido para a panela era eu. Tudo que Deus faz é bom. Então, em todos os momentos da sua vida, que pode ter acontecido algo que você não gostou. E é normal acontecer algo que nós não gostamos durante a nossa vida. Mas saiba que Deus tem um propósito e tudo que Ele faz é bom. Por isso que Ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Vamos lá, livro de Jonas. Deixa eu caçar o meu Jonas aqui também. Jonas 1, versículo 1 diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Jonas 1, versículo 1. Não sei se colocaram. Olha que legal. Nossa. Uma letrinha desse tamanho. Olha o tamanho da letrona ali, gente do céu. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Mas vou ler na minha tradução aqui, que é um pouco diferente. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, chama e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para eles ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus tem um projeto para você e Deus tem um projeto para mim. Assim como Deus tinha um projeto para Jonas. Ele podia escolher tantas pessoas para ir pregar em Nínive, mas ele queria Jonas. E a vontade de Deus precisa ser soberana sobre as nossas vidas. Às vezes nós precisamos fazer coisas que nós nem gostamos muito, mas se Deus pediu, você pode fazer, que Ele vai te sustentar. Jonas foi escolhido por Deus, e a princípio ele ia obedecer, que era o profeta de Deus, mas ele se mandou. Ele comprou a passagem. Ele tinha o dinheiro para comprar a passagem. Tinha vaga no navio. E ele embarcou no navio. Então, a princípio, irmão, estava dando tudo certo. Ele tinha o dinheiro, que era caro, era uma viagem longa. Tinha a vaga no navio. Ele não foi questionado para entrar no navio. Estava dando tudo certo. Tudo estava dando certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você não esquecer. Quando as pessoas querem, não vou nem dizer você e nem eu, as pessoas querem abandonar o Senhor, o diabo tem um barco preparado. Se você não se ligar, quando você fala em abandonar o Senhor, o diabo já tem um barco preparado na hora. E se você não, fazer igual o Rodrigão, se você não se ligar, você cai na armadilha do inimigo.
porque o barco está preparado, que a princípio parece ser coisa boa, mas é até uma altura. É até uma altura. Quando as pessoas querem abandonar o Senhor, arrumam desculpa, e o diabo já prepara um barco na hora. Mas olha só o que acontece a partir do versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta, invoca teu Deus. Talvez ele possa livrar-nos para que nós não viemos a perecer. Irmãos, o mestre do navio não conhecia Jonas. O mestre do navio não conhecia o Deus de Jonas. E o mestre do navio pediu para ele clamar a Deus. Muitas vezes, eu e você perdemos a oportunidade de clamar a Deus, de apresentar a Deus para alguém, e nós ficamos calados como Jonas ficou calado. Para Deus, irmãos, não há segredos. Você pode correr para onde você quiser, Deus vai te encontrar. Você só está aqui nessa noite porque Deus te encontrou. Você só veio aqui porque Deus te encontrou. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu segredo, Deus sabe quem Ele é. A Bíblia diz em Mateus 10:30 que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Olha bem, que Deus tremendo, que Deus poderoso, que Deus que sabe tudo sobre você. Se Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, imagina, Ele sabe dos seus planos, dos seus projetos. Então não adianta tentar fugir. E quando ele foi questionado, ele ficou quieto e perdeu a oportunidade de dizer que eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Isso serve para mim e para você, para eu e você. Nunca perdemos a oportunidade de falar para as pessoas que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E no versículo 7 diz assim, ó: e dizias uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançando sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, vocês acham que Deus ia deixar a sorte cair sobre uma pessoa inocente, para eles pegar outra pessoa do barco e jogar fora? Deus não ia deixar, mesmo porque não ia resolver nada, porque só ia resolver se jogasse o Jonas, que era o dono da história toda. Era o causador das tempestades. Era o causador de Deus estar correndo ali, socorrendo ali. Era Jonas. E sabe quem entregou Jonas? Eles falaram aqui, ó, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Quem que vocês acham que entregou Jonas? Deus. Foi Deus que entregou Jonas, porque Deus sabia que era ele que ia se aparecer nessa hora, porque toda a causa era ele. Quando Judas se enforcou e precisou colocar outro discípulo no lugar dele, a Bíblia diz que lançaram sorte, e a sorte saiu sobre Matias. Quem que escolheu Matias? Deus. Você acha que foram os homens que escolheram? Foi Deus, irmão. Então, Deus que te escolheu, Deus que escolheu Jonas, Deus que escolheu na hora certa, as pessoas certas. Deus escolheu eu e você antes da fundação do mundo. Então nós somos escolhidos. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui para perder tempo, nós não estamos aqui por acaso. Isso aqui é algo planejado por Deus. Pensa bem, você tinha vários lugares que você podia estar agora, você está aqui. Sabe quem é o único que tinha que estar aqui? Eu, que fui convidado para pregar, eu tinha que vir. Agora você não, você é livre. Mas Deus falou para você vir aqui nesta noite, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, através da minha boca que vai nos seus ouvidos, e Deus vai transportar para o seu coração. Nós não podemos achar, irmão, que nós temos, que a palavra que sai na nossa boca é uma só para todos os corações. Porque se fosse assim, Deus ia mandar nós falar no seu coração. Mas aqui tem pessoas diferentes um do outro.
As precisões são diferentes uma do outro, as vidas são diferentes uma do outro, e Deus precisa falar de cada coração da maneira dele. É Deus que vai falar no seu coração. Amanhã depois, que você lembrar de algo, dessa palavra aqui, você não vai lembrar de tudo que eu falei, Deus vai lembrar daquilo que Deus colocou no seu coração. Esses tempos atrás, eu fui pregar em Sabáudio, na igreja de um parente meu lá, e passou uns 6 meses, eu encontrei o dirigente da igreja lá em Arapongas, e ele veio me abraçar. Rapaz, você sumiu, tal. Aí tinha um rapaz junto com ele, aí o rapaz ficou olhando assim para mim, assim, o rapaz estava junto com ele. Aí ele falou, tá vendo aqui o Jair? O cara, nunca vi. Falei, pô, pensei que eu era famoso, o cara falou que nunca me viu. Aí ele falou assim, rapaz, o Jair, aquele dia que foi pregar com o missionário Roberto, levou ele lá, e tal. Ele, não me lembro. Eu falei, um de nós dois está doido, eu ou ele, né? Aí o rapaz falou assim, ó, você não lembra que nós ficamos comentando daquela ilustração assim, assado? Ele olhou para mim, você que contou a ilustração do alpinista? Pulou em mim e me abraçou. E falou, agora eu lembro, porque aquela história do alpinista ficou no meu coração. Então, irmão, para cada um, é Deus que fala, é Deus que fala. A mensagem aqui de meia hora, 20 minutos, 40 minutos, não vai ficar tudo para você. Deus vai colocar no seu coração aquilo que é para você. E nós somos um pouco diferentes um do outro. Versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é a tua ocupação? De onde vem? Qual é a tua terra? De qual é o teu povo? Ele respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que criou a terra e o céu. Irmão, às vezes, Deus nos questiona muitas coisas e nós respondemos diferentemente do que Deus quer. Jonas foi indagado ali do que ele fazia, e ele respondeu um monte de coisas, só não respondeu o principal. Ele não respondeu qual que era a ocupação dele, porque ele já não se considerava mais profeta, porque ele estava correndo de Deus, ele estava fugindo de Deus, ele estava saindo do propósito de Deus, e ele já se considerava fora do propósito de profeta, e ele falou tudo aqui, menos que ele era profeta, porque ele já não considerava profeta. Talvez eu e você, nas rodagens da nossa vida, nós saímos um pouco do óleo, e às vezes nós achamos que Deus não nos ama mais. Meu irmão, Deus continua te amando, no óleo ou sem óleo. A diferença é que no óleo Ele pode te usar mais, e você fora do óleo, você pode não ser usado por Deus, porque você não está no óleo. Eu acho que Deus nos ama tanto, que Ele tem a facilidade até de dizer que Ele ama eu e você que somos pecadores. Ele não ama o pecado, mas Ele ama eu e você que somos pecadores. E muitas vezes nós saímos da linhagem, nós saímos do propósito e achamos que nós somos esquecidos. Nós não somos esquecidos, irmão. Deus não esquece de você. Esse dia atrás eu fui ministrar na Missão Vida, e um rapaz chamou eu no final e falou para mim, eu já não tenho mais jeito. Perdão. Porque eu pequei tanto que agora não tem mais jeito para mim. Eu falei, foi para você que Jesus morreu numa cruz. Foi para você e para mim. E Ele não esquece de você. Se você voltar pelos caminhos do Senhor, Ele continua te amando como sempre amou. E aquele rapaz me abraçou e falou, mas isso é verdade? Eu falei, é verdade. Deus continua te amando do mesmo jeito. Porque às vezes, irmão, nós saímos dos propósitos, nós temos alguma coisa, um deslize, um pecado, que nem tinha um pastor nosso que falava assim, você pisou no tomate, mas Deus ainda te ama. Volta. Irmãos, eu e você não somos livres de pecar. Não somos livres de pecar. Mas Deus tem orientado a nós para não continuar pecando. Se você pecar, volta para Deus rapidamente, que Deus está sempre pronto, com seus braços abertos, te esperando, sem problema. Onde que nós estávamos aqui? Versículo 10.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: isto que fizeste, pois sabia que os homens fugiam da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Versículo 11. Disseram-lhe: que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai o mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Versículo 14. Então clamaram o Senhor e disseram: ó Senhor, rogamos para que não perecemos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós o sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Versículo 15. Levantaram a Jonas e o lançaram no mar. Cessou o mar e a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Meu irmão, quando Deus alcançou o povo do navio com o seu poder, quando Deus alcançou o povo do navio, eles entenderam porque estava acontecendo a tempestade, e eles entenderam que o Deus de Jonas era o Deus de verdade. A minha missão e a sua missão é andar por aí, espalhando que o nosso Deus é o Deus de verdade. O nosso Deus é o Deus que não se cansa, o nosso Deus é o Deus que não dorme, o nosso Deus é o Deus que não cansa de te abençoar. Deus queria salvar Jonas, queria salvar Nínive, mas também queria salvar o povo do navio. E quando Jonas confessa que o problema era ele, a ponto dele falar: pode jogar eu fora daqui, que o mar vai acalmar. Sabe o que começa, irmão? Começa uma reviravolta na vida de Jonas. Porque naquele momento, o sobrenatural de Deus já estava em ação. O sobrenatural de Deus já estava em ação. Quero contar uma historinha sobrenatural da minha vida, que eu até falei na última vez que eu contei aqui, do meu casamento. Quando eu marquei o meu casamento, eu fui falar com um rapaz, o único rapaz que trabalhava com nós, que era casado, Maurício trabalhava comigo, e tinha um senhor que era casado, o único que era casado. Aí fui falar com ele, eu fui tudo empolgado: meu amigo, marquei o meu casamento. Sabe o que ele falou? Você está louco, você está doido, a vida boa que você tem de solteiro, você vai casar? Eu pensei: mas eu estou casando para melhorar a vida, ele falando que não vai dar certo. Aí eu falei: mas como assim, rapaz, como é que você me fala uma coisa dessa? Aí ele falou assim para mim assim: olha, Jair, o casamento só presta a lua de mel. Passou a lua de mel, vira uma tempestade. E eu fiquei preocupado. Ele falou: e tem mais? Eu falei: mas tem mais ainda? Tem mais ainda? Ele falou: tem. A crise dos 7 anos, aí seu casamento não passa. Você vai aos trancos e barrancos, e depois chega na crise dos 7 anos, e daí os 7 anos não passa. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Corri para Deus. Falei: Deus, o que eu faço? O que eu faço? E sabe o que Deus falou para mim, assim, que eu senti no meu coração? A palavra dele foi boa. Ele falou para mim que o casamento só presta a lua de mel. Eu falei: então para que vai acabar a lua de mel? E eu disse: bobo, eu não tenho nada, para que vou acabar a lua de mel se acabar a lua de mel ficar ruim? E aí, irmão, começou o meu casamento. Chegou a 7 anos, não teve crise. Chegou a 14, não teve crise. Chegou a 21, não teve crise. Chegou a 28, não teve crise. E agora, 21 de julho, chega aos 35. E deixa eu tomar água aqui. E não vai ter crise. Não vai ter crise. A lua de mel não acabou, para que vai ter crise? Não vai ter crise nunca. Eu não vou deixar acabar a lua de mel, então não vai ter crise. Vai que corre o risco de acabar a lua de mel e ter problema, então não vai acabar a lua de mel. Mas sabe o que é, irmão? Porque eu sou bom ou minha esposa é bom? Não. É porque Deus entrou na parada e Deus é bom, e Deus não desistiu de mim, não desistiu do meu casamento. Nós fazemos parte do projeto de Deus que nasceu para dar certo. Se nós colocarmos a nossa vida em ação
e deixar Deus fazer, a crise não passa nem perto. Ou se passa perto, eu nem vejo. Meu casamento vai fazer 35 anos agora, dia 21 de julho. E a gente não brigou nenhuma vez ainda. Tudo bem que está em tempo, é julho, faz até mês que vem ainda, né? Mas, né? Então, irmão, quando nós colocamos as coisas na mão de Deus, o sobrenatural de Deus acontece. A ação de Deus acontece. E nós podemos viver uma vida de vitória. Olha o que aconteceu no versículo 17. Quando jogaram Jonas na água, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Você acha que isso é natural? Já viu algum pescador por aí ficar 3 dias no ventre de algum peixe? Até esse dia atrás, eu estava vendo na internet, tinha gente falando que é impossível isso. Que diz que não existe peixe, que passa um homem pela garganta do peixe. Falou que não existe uma história dessa. Meu irmão, eu sou bem sincero para você. Se na Bíblia tivesse falando que era um lambari, eu acreditava. Está escrito, eu acredito. Falou que tinha um grande peixe que engoliu Jonas, eu acredito. Falou que ele ficou 3 dias e 3 noites, eu acredito, porque está na palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente, não muda. Se falasse que era um lambari, eu acreditava, porque estivesse na palavra de Deus. Eu não posso acreditar em conversa de homens, principalmente falando em peixe, a história de pescador que a gente escuta por aí. Né, pastor? O pastor é pescador, mas o pastor até que não conta, que ele fica com medo de contar a história de pescador para nós, e nós dedar para o povo aí, né? Mas Deus é um Deus que pode todas as coisas. Se Ele falou que mandou um peixe, preparou um peixe, é porque Ele preparou um peixe. E se Jonas ficou 3 dias e 3 noites vivo no ventre do peixe, e a palavra está dizendo isso, eu acredito. Eu acho que foi o primeiro Uber de peixe do mundo, né? Primeiro e último, né? Porque Deus mandou o Uber de peixe pegar ele e levar na praia, não é verdade? E sem pagar nada. Irmão, olha como que são as coisas no sobrenatural de Deus. Jonas comprou a passagem. Ele não orou a Deus. Vou falar uma coisa antes aqui. Quando o pastor passou um zap para mim, pediu para mim trazer uma palavra hoje, eu estava tomando café. Eu acabei de tomar o café. Fui orar e entrei em jejum de 12 horas. Sabe por quê? Porque eu dependo de orar para me ficar cada vez mais forte. Porque eu, sem a presença de Deus, não sou nada. Eu tenho feito o hábito, faz tempo, de orar 3 vezes ao dia, mas eu ainda acho pouco. Preciso melhorar. Agora peguei um hábito que eu quero passar uma dica para você. O meu carro é álcool e ele precisa esquentar um pouco antes de sair, senão ele dá umas rateadas. É momento que eu estou aproveitando para orar. É momento, é 2, 3 minutos esperando o carro, me dá dentro do carro, eu fico orando. E a Beth abre o portão, vem, e eu estou orando ainda lá. Vem, né? E eu estou ainda esperando lá. Então é mais um hábito que eu peguei de oração. Porque eu preciso estar fortalecido em Deus. E Jonas precisava estar fortalecido em Deus. Quando Deus mandou ele pregar em Nínive, se ele tivesse ajoelhado, orado a Deus e ido, cumprido o propósito de Deus na hora, tinha sido uma história. Mas ele comprou a passagem e não orou. Ele entrou no navio, ele não orou. Ele foi jogado para fora do navio, ele não orou. Ele foi engolido por um peixe, ele não orou. Que homem doido, que profeta doido, rapaz, né? Será que a nossa falta de oração também não tem atrasado nós um pouquinho? Será que o tanto que nós temos orado, se assim ainda não é pouco? Se nós não podemos melhorar para nós viver mais o sobrenatural de Deus? Porque Deus quer que você viva o sobrenatural de Deus na vida todos os dias. Deus tem um projeto para você, porque Ele não esquece de você, e Ele quer que você viva o sobrenatural dEle todos os dias. Agora, olha o resultado que é uma oração. Ele estava 3 dias no ventre do peixe. Capítulo 2, versículo 1. Então, meio comprido para ler, mas vamos lá.
A oração de Jonas. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas, passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma do abismo, e rodeou-me as águas, me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da minha sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Subi a minha oração ao teu santo templo. Versículo 8. E os que entregaram a idolatria vã, abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te ofereci sacrifício, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Aleluia! Então esse é o Deus que nós oramos, e Ele responde. Mas, irmão, o engraçado é que ele estava todo esse tempo sem orar. E aí, quando ele viu que não ia ter jeito, ele clamou ao Senhor e fez essa oração. E sabe o que Deus fez? Olha o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou na terra. Irmão, você sabia que, às vezes, você não está vendo o resultado da sua oração? Talvez você está clamando por um problema e você não está vendo solução, você não está vendo o agir de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já está agindo lá no problema, para quando você chegar lá, já estiver resolvido. Jonas estava orando. Jonas estava orando no ventre do peixe. E no momento que ele acabou de orar, Deus já tinha falado para o peixe levar ele lá na praia. Foi o primeiro Uber de peixe da história que eu estou sabendo, os outros eu não estou sabendo. Irmão, os nossos problemas, estando em Deus, muda de rumo. O nosso problema, estando no altar do Senhor, muda a direção. Porque Deus tem o poder de transformar. É só Deus que pode transformar os seus problemas em bênção. É só Deus que pode transformar a sua vida toda embrulhada em direção certa. Porque Deus é Deus de todas as coisas, irmão. Irmão, Deus falou com o vento e o vento obedeceu. Deus falou com o mar e o mar obedeceu. Deus falou com o peixe e o peixe obedeceu. Deus falou com Jonas e Jonas não obedeceu. Será que nós somos muito diferentes de Jonas? Estou achando que tem vezes que nós também somos um pouco de Jonas. E às vezes Deus fala conosco que nós não obedecemos. Mas quando nós voltamos e olhamos para Deus, Ele entra na nossa vida, porque Ele é a solução para o seu e para os meus problemas. Só Deus tem o poder de transformar os problemas. Só Deus tem o poder de resolver tudo aquilo que está embaraçado na sua vida. Só Deus tem o poder de ir e resolver e fazer você passar seguro nas tempestades. A tempestade que veio sobre Jonas, foi ele que causou. Mas sabe quem resolveu? Deus. Foi Deus que resolveu. No capítulo 3, a gente nem vai ler. Nem precisa pôr, a gente nem vai ler, não vai dar tempo. Deus falou novamente com Jonas no capítulo 3. Sabe o que ele fez? Ele foi em Nínive, pregou, e Deus fez um milagre lá. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Deus salvou a cidade. Não foi Jonas que salvou a cidade de Nínive. Foi Deus que ia fazer o milagre. Deus só tinha pedido para ele ir lá e dar um recado. Porque quem ia fazer o milagre é Deus. Assim como quando você entrar em algum lugar para orar, para falar com alguém, saiba que é Deus que vai fazer o milagre. Eu e você não temos o poder de fazer milagre na vida de ninguém, mas Deus tem através de você e através de mim. Deus tinha preparado esse momento, hoje, agora, para nós estarmos aqui. É Deus que prepara, irmão. Não saiba você que só eu quero ir. Você só vem porque Deus permite, senão você não vem. Você só vem porque Deus troca no seu coração.
Então Deus é um Deus de poder. Talvez você entrou aqui nesta igreja hoje como Jonas, que entrou no navio. Mas sabe como é que você vai sair? Você vai sair como Jonas, que saiu da boca do peixe para fazer a vontade de Deus. Porque é Deus que fala, é Deus que faz. Porque Deus sabe que você faz parte do projeto de Deus que nasceu para dar certo. Quando os projetos não dão certo, não é culpa de Deus, é eu e você que negligenciamos o que Deus fala, fazemos erradamente, ou até não fazemos, ou até fugimos, como Jonas fugiu. Mas Deus é a solução para mim e para você. Nós não estamos aqui muito diferente de Jonas. Nós somos pecadores, erramos, dependemos da presença de Deus todos os dias, carecemos dos milagres que Deus tem para mim e para você todos os dias. Os seus sonhos, os seus projetos, os milagres que precisam acontecer na sua vida, é só Deus que pode fazer. Não espere por pessoas, não espere por placas, mas espere em Deus, que Deus vai cercar você, nem que for com tempestade para alcançar você, mas Ele não vai desistir de você, assim como Ele não desistiu de mim. Deus é um Deus de milagre, meu irmão. Não tem impossível para Deus não tem impossível. Às vezes para nós, qualquer problema que nós estamos passando, nós achamos que nós vamos morrer, nós achamos que não vai dar certo, nós achamos que não vai conseguir, nós achamos que nós não vamos conseguir o dinheiro, nós achamos que nós não vamos conseguir isso, nós achamos que nós não vamos chegar lá. Deus é a solução para todas as coisas, para todas as coisas. Estamos diante de um povo aqui que tem projetos diferentes, sonhos diferentes, precisando de milagres diferentes, mas a boa é que nós temos um Deus que alcança todos. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que alcança você aonde você estiver. Nós temos um Deus que transforma a sua situação, seja ela qual for. Às vezes você pode dizer assim, mas a minha situação é assim, assim, assado. Para Deus não tem isso. Para Deus Ele é a solução. Ele é a solução. Eu creio que hoje é noite de milagre. Eu escutei pouco amém, hein? Hoje é noite de milagre. Já melhorou, hein? Deus vai fazer milagre nessa noite. Deus vai fazer milagre nessa noite. Fica de pé aí. E eu vejo Deus presente.